Fala, meus crackers, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje eu estou muito animado para começar um tipo de vídeo novo aqui no canal, que é o Top Mãos do mês anterior. Vamos começar com as Top Mãos de março aí. Eu separei 8 mãos que eu acho que eu joguei um pouco diferente do habitual, que eu acho que eu posso trazer algum conceito novo para vocês, alguma ideia diferente, fora da caixa. É como eu vejo o poker, né, de forma explorável, para a gente aumentar a nossa lucratividade no longo prazo, né? Então, o vídeo de hoje serão 8 mãos e vamos ver uma a uma de forma mais dinâmica. Hoje a ideia é só mostrar meu raciocínio por detrás, para tentar expor um pouco mais a forma como eu vejo o jogo, né? Bom, é isso. Espero que curtam o vídeo e vamos embora. Vamos para a ação, que é o que a gente gosta. Então, vamos para a primeira mão. É um Asa Dama Off. Essa aqui é muito mais, eu quis trazer pela importância da mão e não pela jogada em si. É a FT do Mini Sunday Stack, do GG. Era um torneio que pagava US$ 12.000 por primeiro. Então, eu queria trazer que poker assim, né? Muitas vezes vai acontecer isso. A gente vai jogar um torneio de field grande, às vezes muito bem, vai conseguir coletar muita ficha, vai fazer tudo que é possível e às vezes vai simplesmente cair, né? Do torneio sem ter muito o que fazer. E a situação que aconteceu foi a seguinte: eu era o último aqui, né? Dos 8 left, eu era o oitavo e o cara, o TG abriu, o TG1 aqui, né? Abriu 2.1. O range dele é extremamente forte. E eu cogito aqui a tribet fold, fazer 4 blinds para foldar, 4.2 para foldar. Eu acho que a gente ainda pode ter range de shove aqui, de tribet não all-in aqui, né? Mas o As Dama Off em especial, ela é uma mão que é muito forte para fazer isso, para tribetar, para foldar. E, bom, eu sou o short do torneio, né? Então, querendo ou não, não tem ninguém para cair antes de mim, eu não tenho nenhuma concessão muito grande para fazer aqui de ficar muito mais tight, né? Então eu vou querer explorar o máximo de fold equity possível, né? Ainda às vezes a gente vai tomar call de mãos como vala-vala, 10-10, que eu vou estar flipando e, bom, o importante também é puxar 4,60 e já pular de oitavo para sexto lugar, né? Puxar esse steady money, é o que eu sempre falo para vocês, né? Então eu fiz 10 blinds, algo diferente, né? Vai que tem uma ação muito grande, né? Vai que esse cara chove, esse cara pague, vai que tem a chance de um jogador cair antes de mim, eu ainda tenho uma opção bem clara de foldar ainda. Podia até ter feito um pouco menor, 8 blinds aqui. Isso acontece, isso de dar um fake shove, que a gente fala, né? Um shove falso. Ele vai acontecer poucas vezes e só em mesa final mesmo. E, e a gente paga um site que nos permite foldar ainda. Eu acho que poderia ter feito 8 aqui, mas é detalhe, né? 8 7 mais não ia fazer tanta diferença assim. Ele foi ao in e ele tinha dama-dama e perdemos. Então, processo para mostrar esse torneio. A gente joga às vezes 500 mãos no torneio, né? Como foi o caso desse. E acaba caindo na trave. Isso é o dia a dia de um jogador de pôquer e por isso que eu quis trazer para vocês. Ganhar torneio de pôquer é muito raro. Bom, essa é a primeira mão. Vamos para a próxima. Aqui é onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Essa aqui é a mão do mesmo torneio que eu mostrei anteriormente, só que é uns 20 left, então já estamos muito na reta, a adrenalina está lá em cima, né? E a gente pega um reggae brasileiro muito competente abrindo, com 89 blinds, ele vai abrir muita coisa aqui. E eu opto por defender o 7-8. Acho que não tem outra opção aqui que não seja defesa. Vamos de check, a gente tem uma broca e backdoor flush no 7. É um backdoor flush fraco, mas ele pode contar com uma possível equidade baixa aí no futuro, né? E uma possível blocker do flush também. O vilão dá check aqui, quando ele dá check, eu imagino que ele tenha capado um pouco o range dele, né? Os melhores ADs vão se betar. Acredito que todos os ADs devem se betar numa frequência alta aqui, né? Ele acaba deixando o range dele um pouco capado em mãos médias e alguns flush draws, né? 9x, 5x, pares abaixo do asa ali, entre o asa e o 9, e alguns flush draws, né? Que não quer dar bet fold aqui, porque
a gente está num estágio muito avançado do torneio, né? Ele pode querer controlar um pouco o pote com flush draw, com alguns backdoor flush também. Bate 3, não muda nada. Eu começo a querer contar uma história aqui que eu tenho mãos médias, né? Porque o as, de fato, eu não vou ter muito, né? Eu vou chamar muito as para flop. Então a gente tem que saber contar, a gente tem que saber o que a gente está representando. Eu vou querer blefar essa mão porque eu considero que o seis vai nos dar o nuts, o 7 pode nos dar um out para ganhar a mão no river, o 8 é a mesma coisa. Então, a minha mão pode melhorar bastante até o river, né? Tá apostando aqui. A questão é fazer um size baixo, porque eu não tenho mãos fortes para fazer size alto aqui, né? Não tenho tanto top pair assim para fazer size alto. Então eu opto por fazer um terço e já com o plano de em muitos rivers apostar de novo, né? Porque vejam que eu estou defendendo do Big Blind, então eu vou ter no meu range 4 e 2 suited, 13 e 4 suited, 5 e 4 suited, 13 e 2 suited, 6 e 4, 6 e 7, 7 e 8. Então eu tenho muitas cartas que se conectam nessa região intermediária aqui entre o 9 e o 2. Então qual que é o plano? Aposto uma e no river de pausa eu posso apostar, porque eu tenho a blocker do flush. Em rivers entre o 8 e o 2, eu também posso mandar mais uma. Ele dá call, porque eu já espero que ele vai dar call mesmo. Ele tem rei, tem dama-dama, tem 9x. Eventualmente ele pode foldar um rei alto aqui, eventualmente, né? Mas a frequência de fold eu já sabia que ia ser muito baixa. E aí acontece essa benção, né, do baralho, né? Bate um dos melhores rivers possíveis, bate dois. Agora eu tenho 13 e 4, 2 e 4, 6 e 4. Eu tenho vários straights. E ainda estou atacando um range relativamente fraco e carece de top pairs, né? Então agora eu acredito que se eu apostar aqui uma aposta alta, ele vai sempre foldar pares médios. Basicamente qualquer mão que não seja o as, né? E como ele tem pouco as, bom, estamos imprimindo dinheiro. Atacando range capado, é o que eu falo para vocês, e contando uma história bem contada. Fazemos 7,50 e não é nem para nossa surpresa, né? Ele folda o River. Coisa linda, traz o dinheiro, é isso que eu falo para vocês. Vamos identificar a range, vamos saber contar uma história e o dinheiro flui a nosso favor. Bom, separei aqui a terceira mão. É uma mão muito interessante, jogada no balde 33 do PS contra um regular brasileiro. Eu abro do meio da mesa dama 9, em padrão. O Big Blind paga com mais ou menos 16 blinds, né? Entre 15 e 16 blinds do Big Blind. E o flop vem 7, 5 e 2 com flush draw. Isso é um flop muito ruim para o agressor no geral, né? Flops que vão com a carta alto até o 7 são muito bons para o Big Blind, porque conectam muito com o range dele, né? Então a gente vai ter uma frequência alta de check aqui com o nosso range. Porém, a gente sempre tem que lembrar de jogar equilibrado. É o que eu gosto de frisar, né? Se a gente vai apostar sempre e deve apostar sempre qualquer par aqui, que qualquer top pair a mais, a gente tem que ter bluffs também, né? Então se a gente vai apostar As 7, 8, 8, 9, 9, a gente tem que ter bluffs também no nosso range para equilibrar e balancear com essas mãos de valor. Esse Dama 9 aqui é a borda do nosso range. É uma mão que a gente não tem muito o que fazer, não tem quase nenhum escape, não tem backdoor flush, tem um backdoorzinho bem meia boca e eu ainda acho que eu faço foldar mãos melhores apostando. Então ele vai foldar, por exemplo, dama 10 de espadas, dama valete de espadas. Ele vai foldar alguns combos de espadas. Não tenho o que fazer contra a minha aposta. Então, dado tudo isso, por ser a borda do range ainda fazer foldarem uns combos melhores, eu opto por uma C-Bet. Uma C-Bet bem baixa, porque o efetivo é baixo. Então eu quero investir pouco aqui com o meu Dama 9, eu quero justamente atacar essas mãos. E é o que eu faria com meus valores também, porque eu quero induzir ele já a dar all-in com vários draws, com 7, com 5, 2. Então, por isso que não precisa fazer size alto se o stack efetivo do nosso oponente é baixo, tá? Não é obrigatório fazer size alto. Ele paga e bate o 7. É uma carta horrível aqui. Me diz aí, pense em 5 segundos o que vocês fariam nesse turn. Eu aposto que a maioria de vocês desistiria dessa mão. Mas vamos lá. Poker
se trata de ranges equilibrados e se trata também de interpretação e interação de ranges, né? Primeiro de tudo, mesma história de antes. Eu preciso ter bluffs aqui. Se eu vou apostar o 7x e os flushes aqui, eu preciso ter bons bluffs aqui, né? E muita gente talvez bluffaria cartas com uma de ouros, mas essas mãos não vão apostar sempre, porque elas querem realizar a equidade do flush também. Então eu preciso de bons bluffs. Agora a equidade do meu dama 9 foi mais para baixo ainda. Então, se agora eu apostar para fazer ele foldar duas de copas que pagaram flop, se eu fazer ele foldar um as de x, se eu fazer ele foldar um 2, tá lindo. Isso é um ponto. Agora vamos para o segundo ponto que também é muito relevante, eu espero que ele vai chovar muito o 7x no flop e os flush draws. Agora o range dele segue aqui com 6 e 4, com 6 e 3, com 3 e 4, com 2 e 4, 2 e 3, 5 e 4, 5 e 3. Então, uh, dito isso, eu penso que eu tenho uma bet bem clara aqui. Eu quero pressionar muito o nosso oponente a pressionar essas mãos médias, né? Porque as mãos mais fortes eu acredito que ele já teria ido all in no flop, né? Eu aposto 3,89, cresci um pouco o pote e ele paga. Ele ainda pode ter 13 e 4, 13 e 6, 5 e 4. E aí bate o 3 de ouros e é tudo que eu queria ver. Eu acho que agora se ele tem um flush fraco, até o flush fraco fica ruim de pagar e a nossa mão não tem equidade nenhuma. Então assim, se a gente apostar e ele foldar qualquer coisa, foldar o 5, 2, o 3, o 6 e 4 que não tem ouros, um flush completo aqui em 8, em 4, qualquer coisa que ele fazer foldar, tá lindo. E então eu vou lá e vou ao win. E assim, eu boto uma situação muito difícil na cabeça dele, porque qual que é a impressão que ele tem? Que eu nunca blefo e que eu tenho um range muito forte. Isso vai ser verdade na maioria dos casos, a não ser quando ele pega alguém um pouco mais ligado, como era o meu caso. Eu vou ao win e, para nossa felicidade, nossa alegria, ele folda e eu transformo uma mão que tem praticamente zero de equidade no turn em 15 blinds aí de lucro para o meu stack, né? De acréscimo para o meu stack. Esta foi a terceira mão. Pô, mané, não acredito que chegou a metade do vídeo aí, tu ainda não se inscreveu no canal, nem deixou teu like. Pô, cheguei a ampliar minha câmera aqui, deixar o blur todo zoado pra vocês verem aí a edição mal feita aí pra você, só pra pedir essa curtida. Eu não acredito que eu tô tendo que pedir pra você curtir, se inscrever no canal. Faz o favor pra nós aí, não custa nada, se inscreve no canal. Espero que curta o resto do vídeo, valeu! Bora pra quarta, não quero que o vídeo fique muito longo. Tá, agilizar. O pot heads up, fora de posição. A gente pode sabetar aqui esse S-dama, mas tem motivo pro check também, então eu acho que flop, o que a gente fizer tá bom, só não pode dar check fold, né? Eu acho que o check raise é um pouquinho ruim, mas tudo bem. A mão rodou de check check, aqui entra bate 10. Aqui é uma primeira curiosidade, assim, acho que muita gente fica muito passiva turn e acaba não apostando o suficiente, né? Eu acho que uma aposta baixa aqui faz muito sentido com as dama. Novamente a gente pode checar, mas eu quero deixar o bet com uma opção. O vilão vai ter vala 9, o vilão vai ter 9 8, o vilão vai ter dama valete, o vilão vai ter as e valete, vai ter as x em flush draw. Então, essa bet aqui que eu fiz, que foi de 2 e 15, ela é um misto entre proteção e extrair de mãos piores. E quando perder, vai perder pouco, né? Porque eu já espero que ele vá apostar o rei no flop algumas vezes. E quando dobra o 10, diminui muito a frequência dele de 10x no range dele. Ele vai ter trinca de vez em quando? Vai. Mas vai ser a menor parte do range. E ele ainda vai ter mãos como 5-5, 6-6, que podem pagar e não tem problema pagar, porque eu tenho bons escapes contra essas mãos. Né? Eu tenho valete, dama e as, eu mantenho um pote pequeno, não evito ser blefado, enfrentar uma overbet turn, eu dou uma controlada no tamanho do pote e tá lindo demais, né? Ele dá call e river bate o rei, não faz o menor sentido blefar o as de dama, eu não espero fazer ele foldar o 10 nunca, então eu acho que não tem vala-vala, então transformar o as em bluff aqui não é uma opção, eu dou check
e o nosso vilão aposta 80% mais ou menos do pote. E aqui é o que eu falo para vocês, vem falando das mãos que eu mostrei da minha parte, agora eu tô indo para a parte do vilão. A história tem que ser bem contada. Uma história mal contada não faz sentido. Vamos lá. A maioria dos jogadores vai apostar o rei no flop. E ele só representa o 10. Só que 10 tem poucos 10 no range dele, né? Tem pouquíssimos 10. Porque ele só vai pagar com 10 suited no meio da mesa, a maioria das vezes, né? Então ele fica com praticamente nenhum combo de valor. E olha quanto combo. Ele vai ter valor, eventualmente, mas pensem em termos proporcionais. Quanto que ele vai ter de As Valete, Valete 9, Missed Flush Draw, Missed Straight Draw, né? Eu digo 8 e 9, Dama Vala, Vala 8. Vala 8 eu não sei, né? Vai ter pares que perderam força agora, que é o caso do 5-5, 6-6, 8-8, 9-9. Então, proporcionalmente, ele tem muito mais combos de bluff do que valor. Então, né, o torna o nosso call aqui river bom, eu dou call e ele me apresenta 8-8. Então, assim, não tenham medo de fazer a leitura, fazer hero calls quando a história está mal contada e faz sentido o vilão ter muito mais bluff que valor. Por isso que eu quis trazer essa mão para vocês. Bom, se vocês acharam que eu era meio lelé até o momento, essa aqui vocês vão ver que eu sou extremamente maluco às vezes, né? Essa aqui, olha, até eu me surpreendi comigo mesmo. Pot vai multiway, os dois vilões do check e o Sebeto, acho que até aqui é padrão, não tem muito o que falar assim, né? E tomamos 2 calls. Informação importante. Eu vou mostrar o HUD aqui. Um vilão é 53/23 com 22 de tribet. O outro é 35/12. Ou seja, um cara extremamente calling station e outro cara agressivo /calling station. Por que é importante mostrar esse perfil? Porque é isso que me faz fazer o que eu fiz. Eu sempre falo nos vídeos e eu vou repetir. Poker é no limit holding. Então o que aconteceu aqui? Deu check, esse big blind deu check. Eu espero, sinceramente, nesse stack efetivo, as mãos que eram muito fortes no flop, que estão ganhando do valete, na imensa maioria das vezes, todas elas vão dar raise. 8-8, 4-4, 2-2 por parte do small e 8-4, 8-2 e 4-8 por parte do big. Então eu presumo que eu estou ganhando uma frequência muito alta aqui, né? Os vilões ainda podem ter 7-7 que acertaram e 6-5 que acertaram, mas vai ter muito combo de 8x, muito combo de 7x, 7-6, 7-5, que eu preciso negar muita equidade aqui no turn. E tem o flush draw ainda, né? Tem flush draw, tem muita mão como dama 10, rei dama, rei 9 suited, as 5 suited, as 3 suited no range dos oponentes. Então, aqui me ensinaram que o jogo é no limit holding. E eu sei que eu tenho uma mão muito forte, porém vulnerável. Esse conceito eu repito bastante para vocês. Mãos extremamente fortes e muito vulneráveis querem inflar o dinheiro no pote o quanto antes. E aqui tem uma outra questão que é no torneio KO. Então eu acho que os vilões vão ter um incentivo mais para pagar a aposta. Tá, mas então tá falando o quê? Que você fez pote aqui? Não, eu não fiz pote. Eu fiz meio pote. Pô, todo mundo aposta aqui. Pô, todo mundo aposta. Eu também apostaria. Sim, mas se atentem. Vocês acham que vocês vão tomar qual? Muitas vezes pior. O jogo é no limit holding. Não se prendam. Eu vou all win aqui. Surpreendentemente, eu vou all win. Porque eu acho que eu tô ganhando muito, 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 muito essa mão no turn. E eu acho que eu preciso extrair o máximo dela agora contra 2 jogadores recreativos, tá? Eu jamais faria isso contra profissionais. Então, eu quero extrair o máximo dela no turn. Eu acho que é uma mão que muito river eu não vou conseguir colocar todas as minhas fichas, né? Vai vir river ruim para mim, vai vir river ruim para eles. Então eu quero extrair o máximo dos draws, dos pares mais draws e do 8x, basicamente isso. Acontece que o small da call, ele me cobra, quer pegar o meu bounty. Os dois me cobrem, né? Isso é relevante também. E ele apresenta as de 8, coisa linda, maravilhosa. Conseguimos extrair o máximo no turn.
esse é um river que talvez eu não conseguisse extrair o máximo se jogasse de forma diferente. Então é isso, cara. Pensem fora da caixa. Se fizer sentido para vocês, vocês acham que é uma linha que você está representando, você vai ganhar mais dinheiro jogando desse jeito? Não tenha medo de fazer, contanto que faça sentido. Beleza? Vamos para a sexta mão. A insanidade não acabou. Eu abro 5 e 7 do button, falo para vocês abrirem, obrigação minha abrir. E eu tomo uma tribet de 8 blinds e meio de um jogador muito agressivo, muito agressivo. Ele é 53/40 com 25% de tribet. Dito isto, eu não vejo como eu posso perder. Eu vejo isso aqui, muita gente foldaria por achar que a mão é fraca. Eu vejo um cara muito agressivo fazendo isso. Eu vejo por outro lado, eu vejo como uma oportunidade de ganhar, dobrar meu stack aqui, jogando contra um cara over agressivo fora em posição, né? E ele com um range muito mais amplo do que ele deveria de ter. Então eu opto pelo call e o flop vem lindo para nós, vem lindo para nós. E ele aposta 1/3. Bom, eu acredito, isso realmente não tem como ter certeza, né? Eu tenho a perspectiva só teórica. Eu sei que na teoria, mãos como 7-7, 8-8, 9-9, bons ases, né? Ase, rei, ase, dama, tendem a apostar alto aqui, meio pote, né? Então eu encaro esse 6,28 como um sinal de fraqueza. E por isso eu tomo uma decisão diferente. Normal que geralmente. Normal não, vai. Muita gente vai pagar aqui, né? Mas poker é um jogo de equidade. É por isso também que eu separei essa mão. Eu não vou trazer a parte matemática, eu já fiz, eu já rodei a mão no solver, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não é esse o meu intuito. Mas aqui a gente tem muita equidade contra o topo do range dele. Por mais que ele tenha flush draw e overpair no range, só de ter isso, de ter nenhum bluff, o meu 5 e 7 tem muita equidade contra esse range. Então eu creio que é um pouco de obrigação minha começar a inflar o pote, ainda mais contra um cara que está abrindo muito mais do que ele deveria, está tripletando e provavelmente espetando mais do que deveria, né? A força da minha mão, se eu não der raise aqui, pode ir para o espaço no turn, né? Pode ter muito turn ruim. Então, o pote já está muito grande, tem 25 blinds no pote, tem 46 para trás. Eu dou raise, ele dá outro raise. Aqui não caem no engano de dar só call. Tem muito dinheiro no pote e 5 e 7 tem muito escape contra as mãos que estão nos ganhando. Aqui, realmente, eu acho que ele está me ganhando nesse exato momento. Mas eu tenho já tem muito dinheiro morto no pote, né? Tem 62 blinds no pote, eu tenho 29 para trás. E eu tenho muito escape contra essas mãos do topo. Eu tenho 7, eu tenho 5, eu tenho 4. Né? Eventualmente, se bater o 8, eu ganho 9 ainda de out. Então, dito isso, eu vou ao in, ele paga e a conta do pai é sagradíssima. A gente acerta o straight no turn e ele tinha vala-vala. Dessa vez ele tinha jogo, mas né, deu nós. Eu acho que independente do resultado da mão, ficou claro quando a gente pode sair um pouco do padrão aqui, principalmente contra caras muito agressivos e não ter medo de se expor. Às vezes o poker faz parte disso. Né? É o que eu falo para vocês, tem que se expor e tem que fazer valer a nossa habilidade quando a gente enfrenta jogadores mais fracos. E aqui foi um ponto que eu consegui fazer valer, né? Essa mão não acabaria diferente, não acabaria de jeito muito diferente se ele jogasse de outro jeito, mas enfim, achei legal e quis trazer para vocês. Bom, vou para a penúltima mão, então. É um 7-2 suited contra o button, né? As suited aqui nunca vão foldar, tá? Nunca foldem em combo suited, ainda mais quando ele faz mini raise. A gente defende, acho que é padrão. Check. Ele dá uma bet alta. É uma bet boa nesse board, acho que ele jogou bem, flop. Mas é o range do button, né? Então eu não posso começar a foldar aqui. Eu acho que também é uma decisão fácil no flop. Eu eu opto por pagar e, bom, quando eu pago, eu não posso foldar nenhum par aqui, eu acho, né? Eu pago já meio sabendo que essa mão tá ganhando pouco, então se eu enfrentar a agressividade turn e a minha mão não melhorar, eu vou foldar, não tem problema, mas eu acho que a primeira é meio que obrigatório pagar, até porque às vezes vai acontecer isso, né? Às vezes vai acontecer isso. E aqui eu quero
fugir um pouco da teoria, principalmente no quesito de side bet, tá? Que eu vou falar aqui, do tamanho de apostas, tá? No geral, essas apostas turns, quando a gente vai dar uma donk bet turn, o que é uma donk bet? Né? O vilão apostou flop e a gente interrompe, né, a agressividade dele e a gente decide apostar. Os valores de donk bet aqui, geralmente, eles são baixos, tá? E geralmente eles acontecem aqui com mãos como 10x, com 2, pode dar donk bet, porque esse 2 é muito bom para nós, né? Só a gente tem 2 jogando desse jeito, ele nunca tem. Então isso nos dá vantagem de nuts agora, né? A gente passa a ter todas as trincas que ele não tem e por isso é nos permitido apostar aqui, né? Num size baixo. Então a gente pode apostar os flush draws, pode apostar eventualmente os 5 e 6, 10x. A gente pode apostar quase todo o nosso range, a gente pode apostar. E por isso a gente faz um size baixo, porque a gente quer atacar mãos como rei dama off, rei valete off, já tem que começar a foldar em alguma frequência, né? Até mãos como 8 e 9, qualquer duas cartas que a gente quiser foldar, tá lindo, né? E a gente ainda extrai de mãos melhores quando a gente tem valor, de mãos piores quando a gente tem valor, desculpa. Então eu dei a perspectiva teórica, mas eu vou para a prática aqui. Tem dois flush draws no board, né? Então eu quero extrair desses flush draws e eu quero extrair do 10x o máximo possível, dos overpairs e tal. Então eu aumento meu size aqui para 6.33. E ele dá call. Vamos para o River. O River é 4. E esse é um River lindo demais. Lindo demais. Porque, bom, agora ele pode achar que eu tenho um monte de missed, né? Foi, acho que o melhor River do mundo. Ele pode achar que tem um monte de draw falhado, né? Ele pode achar que eu tenho 5 e 3, flush draw em espadas, flush draw em paus. Ele pode achar que eu tenho 5 e 6, as 3, as 5. E eu nunca jogaria o 10 aqui, de forma talvez tão agressiva, né? Então, eu olho para o meu range e vejo, eu tenho pouco valor. Eu olho para o range dele, ele ainda tem todos os 10x e todos os overpairs, né? Ele tem vala-vala, tem dama-dama, tem rei-rei, tem as-as. Então é isso, nunca se esqueçam. A gente quer polarizar o nosso range e o jogo se chama No Limit Hold'em. Vocês acham, na prática, um jogador mediano, ele vai foldar aqui, se eu apostar 12, ele vai pagar com as as? Provavelmente vai. Vai pagar com 10? Provavelmente vai. E se eu apostar 24 blinds, será que muda? Eu acho que não. Porque o meu range continua muito polar. Eu conto até melhor a história, né? Mas e se eu chovar? Será que faz sentido? Será que eu não polarizo ainda mais? Será que com 5 e 6 eu não gostaria de chovar? Então aqui eu vou ao win, né? Justamente isso, polarizando o range, mostrando que eu querendo dizer que eu tenho um draw falhado e o nosso oponente acaba pagando um pote e meio. Então assim, galera, não tenham medo. Se vocês acham que faz sentido, de novo, eu acho que ele nunca vai foldar as asas aqui quando dobra o 4 no river. Nunca vai foldar. Porque ele não vai se segurar tendo tanto message draw assim no board. Ele vai lá e me apresenta 5-5. Essa é uma mão que poderia foldar, mas ele ficou tão desconfiado de ter missado, de ter falhado os draws, que ele acabou pagando e deu 100 blinds para nós. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima, meu querido. Boa sorte aí no jogo. Vamos para a saideira do mês de março. E essa aqui eu trouxe para a galera que acompanha o canal aí, já sei que dos mais de fé. E para mostrar um pouco, essa aqui não tem nada de especial, tá? Mas só para mostrar um pouco como a passividade, ela muitas vezes vai nos punir e a agressividade, ela muitas vezes vai nos recompensar, tá? Vamos ver esse cenário aqui. O cutoff abriu, 60 blinds deep, ele tem 110, eu tenho 60, né? Eu vou para tribet, eu sei que é o reggae brasileiro, vai abrir muita coisa aqui, o rei 10 está muito bem. Eu tribeto para 8,20, né? Está muito deep. Poderia ter feito. 8,20 tá bom, na verdade. E o Big Blind da call que me assusta um pouco, né? Esse range aqui tende a ser um range de mãos muito fortes, sem conter as as e rei-rei, né? Geralmente rei-rei, dama-dama. Mas é um range consideravelmente forte, né? Pode ter vala-vala, 10-10, que não sabe como jogar direito, joga de call. O reg deu call também, e vamos pro flop. É um flop sonho para mim. É um flop muito bom para mim. E, bom, eu acho que eu não tenho muito o que fazer.
A não ser CBTAC, né? Eu posso até contra dois. Eu não vou, não existe teoria para jogar tribet contra dois assim, sabe? Não tem teoria que nos responda. Então eu não vou fugir muito assim, não vou fazer nenhuma loucura, não vou investir muito dinheiro. Pode já ter 25 no meio aqui, né? As apostas vão custar muito caro. Mas por ser um board ace high, eu acho que é muito difícil de reação. Eles só vão me pagar com as, assim, e com flush draw. Vai ser muito difícil reagir. Eu acho que eu tenho muita fold equity aqui. Além de ter as melhores mãos aqui serem minhas, né? Então eu aposto 6, é uma aposta bem baixa, né? O pote está muito grande. Quanto maior o pote, menor pode ser o size da nossa aposta, né? Aqui não tem porque eu betar muito mais alto que isso. E o Big Blind da call e o cutoff folder. Esse Big Blind me preocupa muito. Agora o range dele só tem as, né, que eu acho que não vai foldar muito e flush draw. Então eu estou muito propenso a desligar a turn, né? Estou fora de posição contra um range que eu não faço ideia do que seja, mas que eu acho que vai foldar muito pouco turn river. Eu estava propenso a desligar muito turn, mas de novo bateu o turn mais lindo do mundo e aqui vem muita experiência. Eu acho que raramente ele vai me dar raise, tá? Aqui se eu faço uma aposta. Então eu vou apostar aqui. Eu sei que ele vai foldar muito pouco e eu não espero que ele vai foldar o as, mas eu quero realizar, como eu tô fora de posição e eu não quero dar check e deixar na mão dele escolher o size, eu opto por fazer um size bet de novo, novamente bem baixo. Eu fiz 9 blinds, podia ter feito até menor, só querendo ver um river de forma barata. Provavelmente não blefaria river, tá? Provavelmente desligaria. O vilão foi lá e pagou. E bateu o as, a carta dos sonhos. Agora, se ele tiver jogo, eu tenho certeza que ele tem as aqui. Só tem que torcer para que ele não tenha as e valete, né? Ou 6-6, né? Ou 3-3. Mas a minha mão ganha valor, eu chovo e ele paga. E lembre do que eu falei lá no começo do vídeo, quando vocês verem o showdown. O vilão tinha surpreendente as e rei suited que foi guiado pela passividade e pelo medo. Era só ele ter feito lá no pré-flop 16 blinds, 20 blinds, que eu teria foldado meu rei 10 e ele teria ganhado dinheiro. E aí ele ficou com medo no flop, ele ficou com medo no turn e no river ele deu azar e é óbvio que eu dei sorte. Mas eu só dei sorte porque ele me permitiu ter sorte. É o que eu falo para vocês. Jogar de forma passiva custa muito caro. E esse é o exemplo claro disso e por isso que eu separei essa mão. Mais 100 blinds pro pai. Bom, meus craques, as mãos de março foram essas. Muitos potes legais, muitas linhas de raciocínio diferente. Espero que tenham curtido. Ficou aí até o final. Não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho para receber os vídeos em primeira mão aí. Beleza? Nos vemos nas mesas. Boa sorte, um abraço, tchau, tchau.